Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Vê só, parece que Jesus está fundamentando aquilo que ele quer, que ele quer falar. Primeiro ele relembra bem, tá? Ele traz a mente das pessoas. Primeiro ele traz ao pensamento das pessoas algo que era muito que era muito conhecido, né? Quando ele diz do cego que guia outro cego, que isso não é possível, né? Uma parábola, pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Depois que ele traz estas verdades à mente, né, estas máximas à mente dos seus ouvintes, aí ele fala o quê? Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O que era que Jesus estava agora querendo tratar? Do que era que Jesus está falando? Jesus traz dois contextos para eles, duas falas, né? dois aspectos, talvez duas máximas que existiam no meio deles, para poder fundamentar aquilo que ele queria tratar. Primeiro ele deixa bem claro: vocês concordam que um cego não pode guiar a outro cego? Vocês concordam que um discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor? Mas quando ele é bem instruído, ele será como o seu mestre? Vocês concordam com isso? E aí ninguém discordava. E aí Jesus disse: então, peraí, já que vocês concordam com isso, por que vocês estão tentando fazer algo que não é possível? Como assim? Aí ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Peraí, vocês estão tentando, veja Jesus dizendo assim, vocês estão tentando fazer a mesma coisa. Vocês estão tentando consertar alguém, mas vocês não estão o quê? Não estão consertados. Vocês estão tentando resolver um problema, tá? Que é menor, talvez, não sei se menor, né? Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Tá, vocês estão incomodados com um pontinho, talvez. Eu acho que esse argueiro deve ser menor que a trave. Deve ser um problema menor. Mas as pessoas estavam tentando, né, tratar desse problema menor na outra pessoa e estavam esquecendo do quê? Da condição delas, que era bem pior. Aí o que acontece? Como é que pode, tá? Como é que pode alguém com problema, por isso que Jesus traz as falas do cego guiar outro cego, como é que pode alguém que está com problema tentar resolver o problema de outro que está com problema? Jesus pergunta para ele, depois de fundamentar o que ele quer falar, né? Se vocês concordam que não é possível um cego guiar a outro cego sem que ambos se deem mal com isso, se vocês concordam que não é possível que um discípulo seja maior que seu mestre, mas o que for bem instruído, né, o discípulo bem instruído se tornará igual ao seu mestre,
Como é que vocês estão tentando na prática, tá? Se vocês aceitam isto aí como uma verdade, como é que vocês estão tentando fazer contrário na prática? Vocês estão tentando resolver o problema de alguém, mas vocês estão em problemas. Vocês estão com problemas. Isso é possível? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Aí Jesus dizia para ele o quê? Disse assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. É interessante isso aqui, porque Jesus está dizendo que eles estão vendo no olho dos outros, nos olhos, mas não estão vendo no seu. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Fala, amor. Peraí, é muito fácil a gente ver o defeito dos outros. É muito fácil a gente olhar para o outro, tá? E dizer, olha, fulano tá assim, assim, assim. Mas é muito difícil a gente conseguir enxergar o quê? A nossa própria condição. E o que é que estava acontecendo com o povo? Eles estavam criticando o seu irmão, eles estavam condenando talvez o irmão por causa de um problema, por causa de um defeito, né? Mas eles não estavam conseguindo o quê? Ver a si, a sua própria, eles não estavam conseguindo enxergar a sua própria condição. Não é errado a gente ajudar ninguém, tá? Não é errado. Mas Jesus está dizendo, antes de você ajudar alguém, você precisa o quê? Ou antes de você repreender alguém, antes de você falar algo para alguém, você precisa primeiro olhar para você. Você não tem nada do que se envergonhar, você não tem nada para arrumar. Você tem certeza que você é um exemplo? Você tem certeza que você está em condições para isso? Por quê? O que é um hipócrita? Um hipócrita é alguém que diz para o outro como ele deve viver, como ele deve fazer, mas ele não o quê? Não faz nada disso. Eu sempre prego uma coisa. Você quer que o outro guarde o sábado? Guarde você primeiro. Mostre para a pessoa como é que se guarda esse sábado. Você quer que um filho seja obediente a Deus? Seja você também o quê? Seja você obediente. Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Sabe, a gente precisa que o céu ilumine a gente mesmo. Precisa que o Espírito Santo nos dê uma visão geral da podridão que nós somos. Porque enquanto nós não conseguirmos enxergar a nós mesmos, nós vamos pensar, tá? Nós vamos pensar que o outro é pior que a gente, né? Nós vamos pensar, sabe, que o outro é inferior a gente. O problema aqui, sabe qual é, amor?
O problema aqui é que a religião da época cegou essas pessoas. Eles estavam cegos pela religião que seguiam. E agora eles estavam se achando o quê? Superiores. Eles estavam se achando melhores. E agora, por eles se acharem melhores, eles queriam agora consertar os outros. É interessantíssimo como a religião faz isso com as pessoas. A religião falsa, ela dá um senso de superioridade. A verdadeira religião, ela nos torna o quê? Humildes. Nós nunca nos acharemos melhores que os outros. Nós reconheceremos sim que nós somos faltosos, que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós carecemos da graça de Deus. Nós veremos sim a dificuldade das pessoas. Mas, aqui é que está Jesus, sabe? Jesus dizendo assim, nós veremos sim a dificuldade das pessoas. Mas quando nós temos a verdadeira religião, a maneira de nós lidarmos com a dificuldade das pessoas não é a maneira de quê? Não é uma maneira que condena. É uma maneira que o quê? Que salva, é uma maneira que ajuda, não é uma maneira que afronta. Não é uma maneira que censura. Cristão de verdade, ele não quer causar sofrimento no seu próximo. Cristão de verdade não quer dizer para o outro, olha, eu sou melhor do que tu. Não, ele não se considera melhor. Ele sabe que ele tem uma natureza pecaminosa e que se ele vacilar, ele cai. Se ele patetar, ele está perdido novamente. Entende? O problema aqui é que a religião fez com que eles se tornassem hipócritas. Fez com que parecesse que eles eram melhores. E não era a verdade. Há uma religião hoje que cria essa prepotência nas pessoas. Faz com que as pessoas se sintam superiores, melhores que os outros. Não, eu não bebo, tá? Eu sou melhor porque eu não bebo. Eu sou melhor porque eu não me prostituo. Eu sou melhor porque eu guardo tal dia. E aí nós começamos o quê? A condenar as pessoas que não fazem a mesma coisa que a gente faz. Interessante como esta religião cega a gente. A gente não consegue ver a gente mesmo. E aí a gente começa o quê? Começa a olhar para as pessoas e ver um monte de defeito nelas. Fala. É porque na falsa religião a gente se compara com os outros, né? Verdade. Na falsa religião a gente se compara com os outros. Na verdadeira religião a gente olha para Cristo. Nosso modelo é Cristo. Então Jesus queria tratar de um assunto, tá, que era muito o quê? Disfarçado entre as pessoas. As pessoas não percebiam. Aí Jesus traz uma fala de um cego guiando outro cego, né, do discípulo que não é maior do que o seu Senhor, para poder o quê? Entrar no assunto. Entende, amor? Presta bem atenção numa coisa. Toda vez que tu te achar superior a alguém, tu tens uma religião falsa. Não interessa quem seja, pode ser um mendigo. Pode ser o pior dos seres humanos que tu encontrar. Nós não somos melhores que eles. Nenhum ser humano presta, pai. Nenhum ser humano. Não tem ser humano que preste nessa terra. Todos somos iguais. Agora, aí é que entra o quê? O poder de Deus. Para nos colocar uma nova veste. Para nos transformar. Só que quando esse poder nos transforma, quando Deus nos transforma, Ele não nos torna melhores que os outros.
Ele nos enche de amor pelos nossos semelhantes. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa condição, que era desgraçada, que era perdida, que era miserável, e agora nós sentimos o desejo de quê? De ir ao outro e dizer a ele, amigo, eu quero te ajudar, eu quero te tirar dessa. Nós não vamos lá dizer, olha, tira o argueiro do teu olho. Não, muda o discurso. A gente sabe que essas dificuldades, elas machucam. Então, quando a gente se aproxima das pessoas, tá, o verdadeiro cristão, ele se aproxima dos pecadores, não para condená-lo, mas para dizer, eu sei que tu estás sofrendo. Eu sei que essa dificuldade aí dói, sabe por quê? Porque eu também já tive as minhas. Porque eu também tenho as minhas lutas. Mas eu quero te apresentar o quê? Eu quero te apresentar alguém que me libertou. Eu quero te apresentar alguém que me ajudou a sair desta condição. E aí, a pessoa é livre. Tu deixas de ser hipócrita. Por quê? O hipócrita é aquele que está no problema, que está em dificuldade, mas ele não consegue ver. Aí, associa essa palavra hipócrita a quem? Aos líderes da nação, que Jesus chamava eles de quê? Hipócritas. Por que, amor? Eles se achavam superiores a muitas pessoas. Lembra do templo? Tinha o publicano e o fariseu. Eles foram ambos orar lá no templo. Lembra do fariseu? Eu não sou como este publicano, tal, eu devolvo isso, eu faço aquilo outro. E o publicano falou o quê? Ser propício a mim, pecador. O fariseu orava de si para si, contava vantagens diante de Deus. O publicano não se atrevia nem a erguer aos olhos. Ele olhar e dizer, eu não me perdoa, Senhor, eu não mereço. Amor, não tem religião pior do que aquela que faz a gente se sentir melhor que os outros. Não existe religião mais maléfica do que a religião que nos faz sentir-nos superiores a quem quer que seja. A verdadeira religião é aquela que faz com que a gente se compadeça dos nossos semelhantes. Por quê? Porque eles também tiveram, porque nós também passamos pelas mesmas dificuldades que essas pessoas estão passando. Então, quando Deus toca na vida da gente, quando Ele transforma a gente em algo tão gostoso, tão precioso, que a gente começa a desejar mostrar isso para os nossos semelhantes. A gente começa a desejar que as pessoas que estão em dificuldades experimentem a mesma coisa. Sabe? Tem que ser esse o desejo do nosso coração. O desejo de evangelizar, o desejo de apresentar a Cristo para as pessoas tem que ser por esse motivo. Não é porque nós queremos aparecer. É porque nós queremos que as pessoas experimentem a mesma coisa que nós temos experimentado. Tá? Quando a gente descobre este Evangelho, aí tudo na vida da gente passa a ser diferente. Tudo. Então o verdadeiro Evangelho, ele enche o nosso coração de simpatia, de amor pelos pecadores. É por isso que Jesus diz também no Evangelho, não vim chamar justos, mas sim pecadores. Que Deus possa ajudar a gente, sabe? Que a gente realmente tenha o propósito correto ao falar do amor de Deus para as pessoas.